Boa noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aquele que trouxe a sua Bíblia, seu aplicativo, abre em Levíticos 10, versículo 3. Está escrito assim. Esse capítulo ele fala sobre a morte de Nadab e Abiú, mas o foco aqui seria no versículo 3. Disse então Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou, quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Se puder abrir, abre Números 20, versículo de número 12. Passagem onde o Senhor fala com Moisés para ele falar com a rocha, para que dê água para os israelitas. Está escrito assim, Números 20, versículo 12. Contudo, disse Iauê a Moisés e a Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e a palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade à terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Iauê e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. A palavra que veio em mim, irmãos, é de que forma estamos tratando o que é sagrado. Será que estamos dando a devida honra à santidade do Senhor? Será que nós estamos tratando com devida honra a santidade do Eterno? Essa é a palavra que veio a mim, e eu queria deixar com os irmãos, primeiro para mim e para a reflexão dos irmãos, se de fato estamos tratando com a devida honra aquilo que é sagrado. Amém? Eu convido aquele que pode se ajoelhar ou ficar sentado, se prostrar. Vamos orar ao Eterno. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir perdão, Pai, pelas minhas falhas, os meus pecados, Pai. Tenha misericórdia, Pai, da minha vida, Senhor. Pai, eu te peço também, Pai, abençoa, Pai, a cada família que aqui está representada neste dia de hoje, Pai. Eu te peço, Senhor, envia os teus anjos e arcanjos, Pai, acampar ao nosso redor, Senhor. Abençoa as nossas criancinhas, os nossos filhos, Pai. Te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, protege cada família aqui representada, cada casa, Senhor. Pai, livra do mal, livra do maligno, Senhor. Abençoa, Pai, abre porta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor possa vir com amor, com graça, com misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Que a Tua presença, Pai, vale mais do que ar que respiramos, Pai. Que podamos, Pai, cada dia mais, Pai, honrar a Tua santidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Pai, abençoa esse culto de hoje, Pai. Que o Senhor possa manifestar a sua glória neste lugar, meu Deus. O Senhor tem liberdade aqui, Senhor. Aonde o Espírito Santo está, ali a liberdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro, Pai, e louvo ao Senhor, Pai. As palmas engrandecem o nome do Senhor. A todos os visitantes que vêm pela primeira vez também, que Deus abençoe cada um de vocês. Vem pela segunda, sinta-se em casa, em nome de Jesus, nessa noite especial. Amém? Chama então aqui nossa querida pastora Cá. Está ministrando uma palavra para nós hoje. Pai amado, Pai querido, obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, esse dia especial, Pai Santo. Obrigado porque podemos respirar. Obrigado, Pai Santo, pelo alimento que nós comemos hoje, Pai. Obrigado, Pai, pela vida, Pai, de cada filho e filha que está aqui hoje, Pai. Para te dar graças, Pai, pela semana. Pai, estamos chegando já no final de 2025, Pai. E, Senhor, que a Tua palavra venha falar ao nosso coração, ao nosso espírito, Pai.
queremos ouvir o recado dos céus. Prepara nosso coração para ouvir a tua mensagem, teu recado, Pai, em nome santo do seu Filho Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Graça e paz seja com a igreja, amém? Não consegui dar um abraço ainda em cada um, né? Hoje vai ter algo especial aqui, a palavra vai ser um pouco mais breve, mas depois eu vou dar um abraço em cada um. Quero compartilhar com vocês uma palavra, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você já passou por alguma situação muito difícil na tua vida? Uma situação que foi assim desafiadora, talvez dolorosa, pesada. E talvez uma situação que envolva até talvez um sonho teu, um propósito de Deus na tua vida. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez o teu sonho era ser mãe. Aí, agora você realizou esse teu sonho, mas talvez esse teu sonho gerou em você algumas marcas. Quem que é mãe aqui? Cansaço. Cansaço. Preocupações, está com o filho adolescente preocupado, o que está acontecendo? Criou expectativas com os filhos, estão virando adolescente. Sabe aquele pai que quer que o filho seja médico, daí de repente ele quer ser músico? Preocupações agora que não é coisa de estar desviado de Deus, mas que às vezes nosso próprio sonho vai gerando em nós alguma coisa assim. Às vezes o sonho era casar. Casou! Pastor, o meu marido. Casou! Pastor, a minha esposa. Está entendendo? Às vezes as coisas que envolvem sonhos, propósitos de Deus, também podem trazer na nossa vida algumas situações desafiadoras. Não só o pecado. Coisas que nós vivemos. Talvez o teu sonho, homem, eu quero ter uma família, eu quero ser provedor do lar. Daí, de repente, você está aqui hoje e se vê. Olha como é que está a economia. Nossa, eu financiei minha casa, como é que eu vou pagar? Financiei o carro. Entende? Situações desafiadoras. Talvez você está aqui e o teu sonho era, Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Aí hoje talvez você é líder de algum ministério. E você está, Deus, vou falar com a pastora que eu quero entregar esse cargo. Está entendendo? Lida com situações. Pergunta para quem ministra para as crianças. Quem ministra para os adolescentes? Quem tem ministério pastoral? São situações que às vezes até aquilo que Deus colocou para nós surgem desafios. E nesses desafios, glória a Deus que Deus nos fez corpo, alma e espírito. Você tem uma alma. Você tem sentimentos. A gente não foi feito um robô que a gente faz as coisas no automático e a gente não sente nada. Talvez você está aqui, você é pai, você é mãe, você é líder, você é empresário. Você tem sentimentos. Às vezes aquela preocupação que bate, aquela ansiedade. Amém? Não é verdade? Ou todo mundo aqui, ninguém tem sentimento. Nenhuma mãe aqui se preocupa com o seu filho, com o futuro. Tem aquela coisa que a gente sente. Só que se esses sentimentos, que são normais da gente sentir, se a gente não tratar desses sentimentos, algo pode acontecer com a gente. Aquilo que era para ser um sonho realizado, aquilo que era para ser um propósito sendo cumprido, pode nos afastar de Deus e daquilo que Ele quer realizar na nossa vida.
Às vezes a gente acaba que é tanto sentimento, quando vê você quer abrir mão de algo que Deus quer que você enfrente, com a ajuda dele você vai vencer. E a Bíblia é o livro mais atualizado. Nos fala de pessoas que também passaram por situações e se sentiram desafiadas. Mas era um sentimento tão forte, que elas pensaram em desistir. E algo que eu vou falar aqui muito forte, que Deus quer falar conosco hoje. Pessoas na Bíblia que pediram para Deus a própria morte. Pessoas que falaram: Deus, esse fardo está muito pesado, eu não quero mais viver. Se é para viver assim, se é para viver sofrendo desse jeito, Deus, me tira a vida. Pessoas na Bíblia que amaldiçoaram o dia do seu nascimento. Não precisa abrir. Sabia que Rebeca não é a prometida de Isaac? Tem um texto, só vou citar aqui, Gênesis 27, 46, Rebeca fala assim: se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Era algo familiar com o filho dela, mas ela chegou a ter essa expressão, se ele casar com daquele povo lá, não, é melhor que eu morra. Lembra de Jonas? Jonas, você lembra da história de Jonas? Teve um momento onde Deus resgata ele, e faz ele cumprir o chamado, e ele prega para Nínive, e Nínive se arrepende. Ele fica indignado. Ele fala em Jonas 4, versículo 3, agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele indignado com a misericórdia de Deus. Você já ficou indignado? Às vezes você lutando, alguém que fez coisa errada a vida inteira, vem, se arrepende, e Deus começa a abençoar a pessoa. Você quase fica com raiva da misericórdia. Ele ficou assim indignado. Mas o detalhe é que ele pediu a morte. Ele fala, é melhor morrer do que viver. Eu pergunto, você já chegou algum dia, não precisa responder, não precisa se expor, você já chegou algum dia a pedir para Deus te levar? Tamanho sofrimento, algo que você tá, algo interno, algum dilema. Deus, eu não quero mais viver. Moisés. Você sabia que Moisés queria morrer? Vamos abrir lá? Agora você pode abrir Números 11. Números 11, a partir do 10. Então Moisés ouviu o choro do povo, cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado e Moisés também ficou aborrecido. Estou lendo na linguagem de hoje. 11, e disse a Deus, o Senhor, por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo esse povo? Olha o 12. Eu não fiz este povo, nem dei à luz essa gente, porque me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para todo esse povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. 14. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isto é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito. Moisés, qual que era a função, o propósito de vida de Moisés? Desde criancinha, Deus não escolheu ele? Você que conhece um pouco de Bíblia, que conta para as criancinhas naquele cesto, no rio. Deus não guardou a vida de Moisés desde pititiuquinho?
mas agora ele estava se vendo, vivendo aquele propósito. E qual que era o propósito? Conduzir todo aquele povo, tirar do Egito e conduzir aquele povo para a terra prometida. Esse foi um desabafo dele. Em outras versões mais antigas fala como uma ama. Ama era tipo uma babá. Ele fala assim, Deus, está pesado demais. O senhor quer que eu carregue como se fosse carregar uma criancinha no colo, todo este povo que nem uma babá? Isso está pesado demais para mim. Será que tem alguma coisa que ficou pesado demais para você também na sua vida? Às vezes você se vê sobrecarregado, carregando o mundo nas costas. Talvez aqui tem gente que está carregando a família nas costas. Está quase que cansado, mas é por sua causa que ainda sua família está na presença de Deus. Está entendendo? Só que foi algo tão pesado para Moisés, ele sentiu esse peso, que o que nós vemos aqui? Ele pediu a morte. Só que fala para quem está no seu lado, Deus é maravilhoso. Deus vê a nossa situação. Fala para ele, Deus vê a nossa situação. E sabe o que Deus fez? Não passa batido os nossos sentimentos para Deus. Deus veio ao encontro de Moisés. Aleluia! Deus veio ao encontro. Veja isso no versículo 16. O Senhor Deus respondeu a Moisés, reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel e leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Deus vem e Deus vai colocar a gente para te ajudar. Amém? Deus não nos deixa, querido, desamparados. Talvez você já desejou a morte, mas você pode reconhecer na tua vida também algum momento que Deus veio até o encontro e te renovou. Amém? Moisés teve esse sentimento. Só que ele estava na presença de Deus e Deus veio e deu essa palavra. Eu vou levantar pessoas para andar com você, você não vai fazer mais isso sozinho. Aleluia. Elias! Nem precisa abrir que você conhece a história. Elias, usado por Deus, aqueles profetas de Baal, e caiu fogo do céu e tal e tal. Sabe quando você está na adrenalina, a 1000 por hora, de repente... Aí Jezabel ficou tão furiosa, falou, se até amanhã eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal. Ele ficou com medo. Talvez aquela batalha espiritual. E o que aconteceu, você sabe? Está em 1 Reis 19. Ele fala no versículo 4, já chega, ó Senhor Deus. Acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Tem momentos que a gente se sente assim, não é? Só que Deus não deixa a gente nessa situação. Você só vai ficar nessa situação se você rejeitar Deus. Porque Deus veio, diz o texto no versículo seguinte, que Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono, e de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Senhor, Deus, voltou e tocou nele pela segunda vez. Ou seja, Deus insiste. Deus insiste pela segunda vez, dizendo, levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Eu vejo esse Deus se revelando na Bíblia, querido, como aquele que vem de encontro às nossas crises, aos nossos dilemas, aquilo que às vezes quer nos afastar da presença de Deus,
a ponto da gente estar sofrendo tanto e não querer mais viver, perde o brilho de viver. Talvez você não pediu a morte, mas você não vê mais a vida com cor. Parece que está tudo... Eu acho que não foi só eu que passei por isso, né, gente? Você já passou? E Deus é aquele que nos ama, Ele insiste. Ele manda o anjo dele, Ele prepara o pão, a água e diz para você coma. E ele comeu, mas ele voltou a dormir. O anjo foi pela segunda vez. Deus não desiste de você. Deus vem ao teu encontro e Ele quer vir ao teu encontro hoje, nessa noite, assim como Ele encontrou Moisés, assim como Ele encontrou Elias. Eles puderam até desejar a morte, mas eles viveram muito ainda e cumpriram o propósito de Deus. Jeremias. O profeta Jeremias. Sabe aquele texto, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Quem que disse essas palavras? Deus, através da boca de Jeremias. Jeremias, um profeta, que ele tinha uma palavra de esperança, mas Deus também o chamou uma palavra de exortação. Porque Deus se revela na Bíblia como um pai, e nós somos filhos. E o Senhor diz na sua palavra que aquele que não recebe correção é bastardo. Então, o amor de Deus também se manifesta numa correção. E Jeremias, no capítulo 20, ele havia pregado a palavra, anunciado o que Deus queria falar para aquele povo, mas aquele povo rejeitava a palavra. Sabia que no início do capítulo 20, um próprio sacerdote do templo mandou pegar Jeremias e espancar, porque dizia, vê se isso aí é palavra de liberar para o povo de Deus. E era a palavra de Deus, querendo trazer alinhamento, querendo trazer conserto. E ele estava num momento que ele estava ferido, ele estava com feridas no seu corpo, porque ele tinha levado uma surra. E ele, que no capítulo 1 de Jeremias, é aquele chamado lindo. Desde o ventre da tua mãe, Jeremias, eu te escolhi, eu te separei. Esse Jeremias escolhido ouvia a voz de Deus, era a porta-voz de Deus. Ele ouvia e falava o que Deus mandava ele dizer. Ele passou por uma crise tão grande. Jeremias 20, versículo 14. Ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele falou, maldito seja o dia que eu nasci. Esqueçam o dia que a minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que alegrou meu pai quando lhe deu essa notícia. Menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor destruiu. E ele vai falando no 18. Por que eu nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Você já ficou triste por ter nascido? Só Deus sabe os momentos de crise, às vezes, que a gente já passou na vida, né? Mas Jeremias teve esse momento de questionar, por que eu nasci? Maldito o dia que eu nasci. Só que nós vemos, Deus veio ao encontro de Jeremias e dava de novo uma palavra, e deu palavra de esperança. Aquela palavra, Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias ainda cumpriu o chamado dele até o fim. Um momento de crise na sua vida não define a sua vida. Mas você precisa ouvir quando Deus vem ao teu encontro e quer resgatar a tua vida. Jeremias cumpriu o seu propósito.
E Jó? E Jó? Jó que sofreu... Não, pode esperar um pouquinho. Jó, ele sofreu. Não sofreu? Por permissão de quem? De quem, igreja? Por permissão do Senhor. E Jó, você sabe a história, tudo que ele foi perdendo, tudo que foi acontecendo com a vida dele. Mas uma coisa é quando a gente perde coisas. Uma coisa é quando algo toca o nosso corpo. É ou não é? Você perder o bem é uma coisa. Você ser tocado no teu corpo com feridas, você servo de Deus, ser tocado por uma enfermidade. E talvez você clamar a Deus e Deus permitir que você passe por todo aquele processo. É fácil, igreja? Não, não é fácil. E Jó foi uma pessoa que também amaldiçoou o dia do seu nascimento. Em Jó capítulo 3, versículo 3, ele fala: maldito o dia que eu nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Ele amaldiçoou. No versículo 11 ele fala: por que eu não nasci morto? Por que eu não morri ao nascer? Por que minha mãe me segurou no colo e me deu um seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. E ele fala no versículo 20: porque os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Momentos de fraqueza, momentos de turbulência, às vezes na nossa alma, que a gente passa por situações que a gente questiona. Onde que está Deus? Não se preocupa, gente, foi algum pico de luz. A gente passa por momentos. E Jó passou por esse momento. Só que Jó, no capítulo 42, depois de tudo ter passado, ele fala para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus próprios olhos te veem. No versículo 6 de Jó 42 ele fala: por isso eu estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão num monte de cinzas. E no mesmo capítulo diz que quando ele orou pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha. E diz no versículo 16: depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Deus é aquele que veio de encontro de Jó. Jó, ele falou: ó, eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora eu experimentei e eu vi que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele teve a sorte dele restaurada. Então, o que eu quero dizer nessa noite? Que eu, Karine, também já questionei sobre o dia que eu nasci, Davi. Tem coisas que eu passei na minha vida que doeu, que eu chorei, que eu não entendi naquele momento, e que às vezes acontecia algo no dia do meu aniversário. E em certo momento da minha vida fiquei até meio que ou azarada, e acontece bem nesse dia. Fazer o quê? Davi está aqui. No dia do meu aniversário, que ano que era, Davi? 2013? 2013. Quem não sabe, hoje é meu aniversário, dia 16 de novembro, dia que eu nasci, do ano de 82, 4.3. Eu tinha aberto uma loja ali na República Argentina,
pensando, Davi, que o propósito da minha vida era ter um comércio. Vou ter minha independência financeira, e vou ter meu salário, e vou não sei o quê. Mal sabia os planos que Deus tinha para mim. Aí estou lá. Deus permitiu que, ainda que não tivesse prejuízo, eu conseguia vender, mas dava ali para repor o estoque, e fazia tudo isso. Aí no dia do meu aniversário eu estava em São Paulo, porque estava num casamento. Eu tinha fechado a loja, aproveitei e fui para São Paulo. E lá, aproveitei para fazer comprinhas para a loja. Estou de aniversário. Tem um casamento naquele mesmo dia, recebo a ligação do Davi. Davi, Deus é testemunho. Eu pensei, que ovelhinha queridinha, 9 da manhã, 8 e pouco, 9. Ligando para a pastora dele para dar parabéns. Assim, não era para dar parabéns, queridos. Ligou, pastora, deu um temporal em Foz, um vento. Caiu a placa da sua loja, bateu na porta de vidro, quebrou a porta de vidro, estilhaçou tudo. Queridos, e eu não tinha nem deixado a chave com ninguém, Davi. Falei, Davi, pega, por favor, chama um chaveiro, né? Põe as coisas que estão na vitrine, mais lá para trás, para ninguém roubar no dia do meu aniversário. É fácil passar por essas coisas? A gente se questiona, às vezes, por quê? Poxa, eu estou viajando, estou passeando, estou para ir num casamento. Você não fica chateado? Fica, porque a gente tem sentimento. Bem no meu aniversário. Tem algumas coisas que eu passei também. Eu já tive uma gestação. E eu lembro que no dia do meu aniversário, eu estava lá no hospital, no Costa Cavalcante, para fazer um ultrassom, porque um dia antes eu tinha tido um sangramento. E daí fiz o ultrassom no dia do meu aniversário. Foi feliz? Foi. Vi o bebezinho mexer e tal. Mas na outra semana, no ultrassom que eu fiz, deu que não tinha mais batimentos. Passei por uma perda gestacional. Isso mexeu muito comigo. Gente, eu estou aqui hoje ministrando no dia do meu aniversário porque Deus me encontrou. Porque Deus restaurou a minha vida. Porque eu falava naquele dia, eu falava, Deus, o Senhor não se importa com os meus sonhos. Eu chorei sentida, irmã. Sentida. E eu entrei quase que num dilema, numa crise. E Deus foi ministrando ao meu coração propósitos que Ele tinha para a minha vida. E eu falei, Deus, eu entendi que eu tive um filho. Eu entendi que eu tive um filho. Eu queria que o Senhor me mostrasse se era menino ou menina. Que eu sei que está ali com o Senhor. Irmãos, quando deu para dar 1 ano do que tinha acontecido, era na tenda do encontro, mês de novembro de 2018, eu tive uma visão. Jesus vinha caminhando assim, e eu não estava orando sobre isso. Para dizer, você pensa... Não, eu estava orando outra coisa. E eu fui surpreendida com aquela visão. Era assim, eu estava assim, e Jesus veio assim, andando de branco e de mão dada com um menininho, um polaquinho. E ele falou assim, eu estou cuidando dele para você. Irmão, quem já tem criança aqui e você precisou deixar tua criança com alguém? Já precisou? Foi por quê? Porque você foi fazer outra coisa. Ali eu comecei a entender que Deus tinha outros propósitos para mim. E hoje eu estou curada disso, não tenho mais essa... Deus curou, eu estou entendendo outros propósitos, mas estou dizendo que tudo no meu aniversário, Elis. Tudo no meu aniversário. Aí, quando eu passei por isso, eu entendi, Deus, tá bom, o Senhor está me chamando para a tua obra. O Senhor está me chamando para a tua obra. Então, Senhor Deus, eu aceito o teu chamado. Quero pregar a tua palavra, porque eu dizia para o Senhor, quando eu passei por essas crises, eu falava, Deus, eu não tenho mais nada para pregar. O que eu vou pregar? Já preguei um monte, irmão. Já preguei um monte. Deus já ministrou muito ao meu coração. Por quê? Porque Ele não desiste de nós. Ele vem ao nosso encontro, Ele quer trazer cura, restauração. E aí, passando por esse processo, no ano de 2021, eu tive um sonho,
que revelava que o lugar lá, o barracão que a igreja estava à venda, enfim, e começou todo um processo aqui de reforma que vocês já sabem. E no ano de 2022, o ano que eu estava para completar 40 anos. Quem já fez 40 anos sabe na Bíblia, 40, né? E eu tinha um negócio assim, Deus, esse propósito, eu com 40 anos, Deus, eu vou fazer um pedido para ti, que eu quero, de aniversário. Eu falava, Deus, eu não quero nada para mim, eu sou grata, porque nós já tínhamos quitado o nosso apartamento, já tínhamos carro, meu esposo uma moto, aquele sentimento de gratidão. Eu falei, Deus, eu quero para a tua igreja. Que o Senhor mude a nossa sorte. Nós conhecidos talvez como uma igreja pequena, quem diria uma igreja pequena assim comprar um terreno de 350 mil reais. Eu falei para Deus, Deus, eu peço a ti. E lembra que a gente começou a espiar a terra e a igreja começou com fé? Irmãos, e esse processo começou em setembro, de entrar em contato com o corretor, o quê? E, gente, quem tem dúvida, eu tenho o print. A resposta que o cara aceitou a proposta que a gente fez de dar uma entrada mais 30 parcelas de 10 mil direto com o proprietário. Veio que dia? 16 de novembro de 2022. Faltavam uns 4 minutos para 3 da tarde. Que mistério, né? 1 hora, né, pastor Rodrigo? Eu estava lá no Rio Grande do Sul, que eu queria comemorar meus 40 anos lá, e que bom que eu fui. Foi meu último aniversário com a minha mãe. No ano seguinte, ela faleceu. Irmãos, eu fiquei tão feliz, era como que do céu o Senhor estava dizendo, eu estou restaurando. Você não é para mais ficar triste ou amaldiçoar o dia que você nasceu. E, irmãos, quando eu estava para... Quem lembra que a gente anunciou no primeiro domingo que o teatro era para ter sido domingo passado? O Edemar tinha um casamento, a gente não viu muito certo. Eu falei, então vai ser no outro. Não estava planejado que eu ia ministrar agora no meu aniversário. Mas nessa semana o Senhor ministrou, eu quero que você faça as pazes com o dia que você nasceu. Jó teve que fazer as pazes com o dia que nasceu, porque ele amaldiçoou. Mas Deus restaurou a sua sorte. Jeremias também amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas Deus restaurou todas essas vidas. E Deus restaurou a minha vida também. E eu quero trazer essa mensagem para o teu coração. Talvez você também passou dilemas e passa situações. Mas eu quero te dizer, não deixe essas situações te afastar de Deus. Pelo contrário, se aproxime de Deus. Em Deus você encontra o sentido da tua vida. Em Deus Ele restaura o propósito da tua vida. Amém? E querido, sobre o filho pródigo. Você conhece a história? Está em Lucas 15. Filho pródigo pegou, fala, pai, me dá essa herança. E ele foi, gastou tudo. Você lembra a história? Mas chegou um momento que ele passou necessidade. Ele falou assim, ai, deixa eu voltar para a casa do meu pai. Mas o pensamento era assim, eu vou ser recebido como um empregado. Lá vai ter comida. Eu estou passando fome. Só que quando ele está voltando, no meio do caminho, eu pergunto, como que o pai, no meio do caminho, viu Davi? Edemar, você como pai, como que você no meio do caminho já ia enxergar? O pai fica esperando. O pai fica esperando eu e você voltar. Voltar para a presença. Eu vejo que o pai estava de olho a todo momento, aquela expectativa. É hoje que meu filho volta? Senão o olhar não tinha se encontrado. É porque o pai já estava de olho, Cati. Estava assim, ó. E fala que quando estava no meio do caminho, ele não esperou o filho vir até a presença dele. Sabe o que aconteceu? O pai foi ao encontro. O pai foi ao encontro. E
Aquele filho que queria saciar a fome. Quem lembra da história? Pedir para as crianças e para os adolescentes sentar, se aquietar. O pai foi ao encontro e recebeu aquele filho com um abraço e um beijo. Diga isso, abraço e um beijo. Sabe o que isso mostra? Que Deus quer se revelar para a gente como aquele que quer ter um relacionamento com a gente. Ele não quer ver a gente como um escravo e nem quer que a gente veja ele como alguém que nos trata como escravos. E o pai fez uma festa, não fez uma festa? Fez uma festa. Mas você está aqui hoje na casa de Deus. Você está aqui hoje na presença de Deus. E às vezes, Davi, a gente não é o filho pródigo na história. Sabe quem que às vezes a gente é? O irmão do filho pródigo. Às vezes a gente é o irmão do filho pródigo. O que o irmão do filho pródigo fez? Quando ele ouviu o barulho de festa, isso está em Lucas 15. Quando ouviu o barulho de festas, ele perguntou: o que está acontecendo? Teu irmão voltou. Meu irmão, aquele que gastou tudo em festa, em bebedeira, em prostituição, e o meu pai deu uma festa para ele. Aí o pai foi falar com ele. Falou: entra. Gente, ele não quis entrar na casa. Ele se recusou a entrar. Ele fala: pai, eu tenho te servido desde sempre, pai. E o Senhor nunca me deu nem um cabritinho para eu fazer uma festa com os meus amigos. Aí o pai pega e fala assim: oh, meu filho, tudo que eu tenho é teu. E às vezes eu me pergunto se às vezes eu e você estamos na casa do pai e a gente está carrancudo, a gente está desgostoso da vida, por coisas que a gente passou, por coisas que a gente enfrenta. Como eu falei no início, às vezes, cumprindo o propósito de Deus, a gente encontra desafios. É fácil anunciar a palavra de Deus? É fácil anunciar, dizer: nossa, tudo te vai bem, Deus te abençoe. Agora, quando eu tenho que chamar: essa atitude aqui está errada. Você quer ser abençoado por Deus? Converte. Tem gente que não quer ouvir. Às vezes a gente está aqui na casa de Deus, mas não está mais tendo aquela comunhão com Deus. E Deus quer falar algo conosco hoje, nessa noite, sobre voltar. Diga essa palavra: voltar. A palavra fala muitas coisas em texto, em Apocalipse, sobre voltar. O Senhor fala sobre voltar ao primeiro amor, sobre voltar à prática das primeiras obras. E às vezes não está falando para aquele que está desviado, está no mundão. Está falando às vezes para nós que estamos aqui. Às vezes você está batendo ponto todo domingo aqui na igreja, mas às vezes alguma coisa dentro do seu coração se perdeu. Às vezes vem por obrigação, às vezes vem para cumprir uma escala. Está entendendo? Vem porque tem medo de ir para o inferno. E nós precisamos, igreja, voltar a ter intimidade com Deus. Com esse Pai que quer ter um relacionamento conosco, quer restaurar a nossa vida. E talvez há pessoas aqui que também precisam fazer as pazes com o dia que nasceu. Agradecer a Deus pela vida. Tem coisas boas que aconteceu. Sabia que foi no dia do meu aniversário que eu noivei com o pastor Rodrigo? Aleluia! Minha sogra
Eu estava aqui em Foz do Iguaçu, porque dia 15 feriado, vim para Foz do Iguaçu. Quem não sabe, eu sou gaúcha. Eu estranhei, a pastora Tânia me acordou aquele dia do meu aniversário com uma bandeja de café da manhã e uma cuia de chimarrão. Como eu estranhei! Eu não sabia que aquele dia eu ia noivar. Aí, estranhei, não, de noite a gente vai pedir uma pizza. Aí, quem lembra do pastor Eider? Chamaram o pastor, eu falei, pastores estranhos aqui. Tá bom. Aí o pastor Rodrigo, né? A gente nem era pastor ainda, com uma calça que tinha um bolso assim. Aí aquele pastor, umas palavras, eu estava achando tudo muito estranho. Aí de repente ele pega aquela caixinha vermelha assim. Quer casar comigo? E em fevereiro do ano que vem, a gente vai fazer 20 anos de casado. Então, querido, tem coisa boa que aconteceu e tem coisa que envolveu meu aniversário e que eu passei situações e dilemas, mas eu entendi que tudo cooperou para que eu me alinhasse com o propósito de Deus. E assim como Deus restaurou Jeremias, Moisés, Elias, Jó, Deus vai restaurar também a tua vida. Você recebe essa palavra? Diga assim: bendito seja o dia que eu nasci. Bendito seja quem deu a notícia para o meu pai, para minha mãe, que eu estava chegando. Diga assim: eu te agradeço, Deus, pela minha vida. E cumpra em mim os teus propósitos. Eu quero voltar a ter intimidade contigo. Porque foi o Senhor que me criou e por tua vontade eu vim a existir. Cumpra em mim o teu querer. Em nome de Jesus. Amém?